você começar a elaborar um sermão, você precisa ter a noção básica de algumas coisas. E essas coisas, eu preciso passar elas para vocês. Ser um ministro da palavra não é uma tarefa simples. Então, se você, de fato, está dedicado a estar participando dessa aula, você tem que ter um compromisso com isso. E nós aprendemos que ser um ministro não é uma tarefa fácil. Exige de nós uma dedicação e uma preparação. Não é simplesmente, eu vou pregar, vou começar a pregar, vou abrir a Bíblia e começo a pregar. Não, não é esse o caminho. É uma tarefa árdua e tem processo. Isso de forma rápida, didática e prática. Nós vamos aprender. Existem três tipos de sermão. Grave isso. Não se preocupe em anotar o que está no material, que no final da aula eu vou estar disponibilizando. Existem três tipos de sermão: sermão temático, textual e expositivo. Cada um deles tem uma forma de se ministrar e tem uma forma de estar trabalhando o texto. E é isso que nós vamos aprender de uma forma prática nessa aula. Antes de você definir o tipo, no processo de definição do tipo de sermão, todos os três tipos de sermão, você precisa entender que eles têm um tema. E o que é um tema ou assunto? Um tema, ele traz uma definição e um delimitador do seu texto, ou daquilo que você vai pregar, daquilo que você vai esboçar. Uma mensagem, ela precisa ter um tema. Isso é o primeiro passo. Dentro do tema, você vai trabalhar e ser fiel a ele. O tema, ele quase que bota ele bota um delimitador no seu assunto. Por exemplo, se você tem um tema para falar sobre a salvação através de Jesus, você vai trabalhar em cima da salvação através de Jesus. Você não vai trazer uma passagem do Antigo Testamento que vai falar sobre, não sei, talvez a prostituta Raabe. Talvez você possa trazer uma aplicação, mas você precisa ser fiel ao tema. E juntamente com o tema, nós temos também o título. Às vezes confundimos título com tema. Há uma diferença de uma coisa para outra. O título é uma coisa, o tema é outra coisa. De forma bem resumida, o título é a palavra ou a frase que vai chamar a atenção no seu sermão. Aquilo que vai trazer a atenção do ouvinte. E dentro deste universo do título, nós precisamos compreender que o título ele precisa ter uma correlação com o tema. Ele não pode ser totalmente desconectado com o tema. Ele precisa ter uma correlação. Se eu coloco um título de salvação, um tema, meu tema do meu sermão, eu vou falar sobre salvação. E eu vou colocar um título sobre algo que não tem nada a ver com a salvação. Por exemplo, as bem-aventuranças. Pode ser que você consiga fazer um link, mas o título e o tema precisam estar estritamente um conectado ao outro. De forma resumida, o título ele é basicamente o marketing ou aquilo que vai chamar a atenção do ouvinte. Agora, existem princípios para você definir um bom título. Um bom título, você precisa ter pertinência, ele precisa gerar interesse, ele precisa ter uma dignidade de acordo com o público. Ele precisa ser breve. O título, ele precisa gerar interesse nas pessoas. Quando você falar, as pessoas vão falar assim, não, essa mensagem me chama a atenção. O tema é muito importante, mas o que aparece muito é o título, é o que vai chamar a atenção dos seus ouvintes. E existem algumas formas de você elaborar um título. Veja bem, o título você pode fazer ele de forma interrogativa, você pode fazer ele também de forma exclamativa, e você pode usar também o título usando uma citação bíblica. Por exemplo, se você colocar um título de um sermão, Jesus
realmente virá? É uma pergunta. Isso gera uma expectativa em quem está te escutando. Ora, você precisa também levar muito em consideração. Se você fez um título que gera uma interrogação, uma pergunta, o seu sermão precisa responder essa pergunta. Exclamativo, por exemplo, ganho mediante a perda. O título é sugestivo. Você fala, olha, o título do meu sermão é Um ganho mediante a perda. Aí você vai decorrer no seu sermão, seja ele temático, textual ou expositivo, um ganho mediante a perda. E se você tiver um interrogativo, por que os santos sofrem? Você vai decorrer no seu sermão textual, temático ou expositivo o porquê os santos sofrem. Então, basicamente, o título é aquilo que vai chamar a atenção dos ouvintes, dos irmãos da igreja. Juntamente com o título, o tema, vem com ele algo que eu gosto de chamar da espinha dorsal do sermão, que é a proposição. O que é a proposição? A proposição é aquilo que você vai defender no seu sermão. É também um chamado de uma tese. É uma confirmação daquilo que você vai dizer. Sempre a proposição ela é uma afirmativa, ela é clara. A proposição ela não é duvidosa. A proposição ela é sempre uma afirmação de tudo aquilo que você ensinou. Se você elaborar um sermão, por que os salvos sofrem? A sua proposição tem que ser: os salvos sofrem por causa disso e disso. Percebe que a proposição que eu disse aqui e que eu trouxe como analogia, ela trouxe um tom de afirmação, ela não trouxe um tom de pergunta ou de dúvida, ela é afirmativa. Então, entendemos que o sermão precisa ter tema, que vai delimitar o seu assunto, o título, que vai chamar a atenção do seu ouvinte, esse título precisa estar ligado ao tema, e a proposição, que é a espinha dorsal, aquilo que de fato você quer pregar e quer ensinar. Existe um livro de James Braga, esse livro aqui, ó. Indico para você comprar, se você quiser aprofundar no sermão. Ele tem diversos exemplos. Esse livro, Como Preparar Mensagens ou Sermãos Bíblicos, de James Braga. Ele diz o seguinte: a proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe a apresentar. É uma declaração, ou seja, é uma afirmação. Em outras palavras, é uma afirmativa da principal lição espiritual. E ela é declarativa. A proposição ela sempre será afirmativa e declarativa. Você está dizendo o seguinte: olha, o meu sermão eu afirmo isso porque através do meu sermão eu afirmo assim, 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 assim e confirmo. Sempre a sua proposição ela será sempre afirmativa. Agora, muito importante, preste atenção nisso aqui, isso é importantíssimo no processo da elaboração do seu sermão. Tem pessoas que, eu vou preparar um sermão, vou começar a pregar. Mas espera lá, eu recebi uma mensagem, eu recebi um tema. A pessoa, quando ela recebe, por exemplo, você foi convidado para trazer uma palavra ou uma mensagem. Junto com esse convite chegou a seguinte mensagem: olha, você vai trazer uma mensagem subordinada ao tema X, que está embasado no texto bíblico Y. Aí você vai abrir o texto bíblico e vai entender e vai ler ele. Mas antes de você começar a elaborar o sermão, antes de você definir o seu tema, antes de você definir o seu título, a proposição do seu sermão, você precisa entender qual que é o objetivo homilético dele. Qual o objetivo homilético? Guarda isso. Antes de eu começar a elaborar o sermão, eu vou definir qual o objetivo homilético.
Existem alguns objetivos, igual está aparecendo para você aí. O primeiro, apologético. Eu vou pregar o meu sermão para defender a minha fé. O sermão apologético é um sermão que ele vem em defesa. O segundo, avivalístico, é um que desperta fervor espiritual. Terceiro, devocional, gera a atração das pessoas e provoca nas pessoas o desejo de intimidade com Deus. Doutrinário, aí a parte mais de ensino. Ético, foca na parte da conduta e da postura cristã. Evangelístico, aí já atinge um sermão para o externo. Aí nós vamos entender que esse sermão, ele é a essência do evangelismo, ele é a essência do culto ar livre, da cruzada evangelística, etc. Um sermão missionário, um sermão que desperta nas pessoas o desejo de se envolver na obra missionária, de doar-se à obra missionária, de ofertar-se na obra missionária. E finalizando, dentro do universo de objetivos homiléticos, o sermão pastoral, que é um sermão que traz uma palavra de conforto, de refrigério, de exortação. E esse sermão, geralmente, são sermão com pouquíssimos tópicos, variando, sugerido, no máximo 2, para ser bem trabalhado. E entendendo tudo isso, entendendo que o sermão ele precisa ter bem definido o objetivo, qual a forma que eu vou pregar, apologético, avivalístico, doutrinário, missionário, pastoral, eu vou definir, vou pegar o texto, eu vou ler o texto do sermão que eu vou pregar, eu vou ler todo o contexto e, se preciso for, eu vou ler até mesmo versículos anteriores e posteriores, para me ter uma compreensão de todo o assunto. Entendido tudo isso, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Eu vou agora fazer uma leitura mais detalhada. Pessoal, quando você for de fato fazer uma preparação do sermão, a compreensão não vai vir em uma leitura, talvez não venha na segunda, talvez não venha na terceira, mas, professor, vou ler tanto? Com certeza. Você vai ler para te ajudar a memorizar e para o Espírito Santo te revelar. Agora vamos lá, um negócio muito importante. Eu vejo que tem muitos alunos com dificuldade. Até recebi mensagens de pessoas essa semana. Professor, como é que eu vou compreender o texto? Como é que eu vou fazer, vou entender o contexto? Gente, existem hoje ferramentas que nos auxiliam neste sentido. Ferramentas que auxiliam o pregador. Ferramentas que vai te ajudar a elaborar um sermão profundo. Porque um sermão bem elaborado, ele precisa ter profundidade. Dentro dessas ferramentas, eu indico para vocês comentário bíblico, dicionário bíblico e a Bíblia palavra-chave. Dessa feita dá para me mostrar para vocês. Sugiro muito você adquirir, Bíblia palavra-chave. A Bíblia palavra-chave, o nome já fala, ela traz diversos insights. A Bíblia palavra-chave, ela tem nela mesmo os números de Strong. O que é o número de Strong? Strong foi um especialista que traduziu as palavras e fez a tradução de palavras no grego. Ele teve essa expertise. Por isso que por isso que fala o número de Strong, é denominado de Strong. Aqui te dá comentários, aqui fala todo o texto bíblico, todo o livro bíblico. Por exemplo, vou pregar em cima do Evangelho de João. Na primeira folha vai ter uma história, um prelúdio de João. No rodapé tem comentários de cada texto, tem comentários expositivos, que vai te compreender. Tem dicionário aqui no final dela. É uma Bíblia riquíssima. É um investimento que todo pregador que deseja preparar um bom sermão deve investir. Isso é investimento. Isso dura muito. Isso vai agregar no seu processo de elaboração de sermão. Segundo, dicionário Wycliffe, da CFAD também. É um dicionário de palavras, é um dicionário exaustivo, em que você vai pegar palavras, ele vai te trazer costumes, ele vai te trazer diversas coisas que vai te ajudar a montar o seu argumento no seu sermão. Nós vamos ver um pouco mais à frente um exemplo disso.
E não muito distante, não deixando de ser tão importante quanto os demais, eu te sugiro você comprar a coletânea de comentários bíblicos Bican ou Matthew Henry. Comentários bíblicos, eu gosto muito do Bican. Tem no Antigo e no Novo Testamento, que são 10 volumes. É um investimento em qual vai te ajudar muito. Por exemplo, nós vamos elaborar um sermão, Evangelho de Mateus, capítulo 5, citando um exemplo. Aqui, ele tem uma explicação extremamente detalhada do capítulo número 5. Ele vai te entregar pronto. Você apenas precisa ler, ter a paciência de procurar e ler. Por exemplo, esse comentário que eu estou aqui é o número 7. O número 7, ele comenta do livro de João até o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Isso te ajuda muito. Guarde isso. Comentário bíblico, te sugiro Bican ou Matthew Henry, dicionário bíblico, o dicionário Wycliffe e a Bíblia, palavra-chave. Ok, pessoal?